É hora de ligar os pontos. Olá, pessoal. É sobre isso que eu vou falar hoje, porque é necessário sim, é imprescindível, é importante demais que se possa ligar os pontos. Porque ligando os pontos, a sua compreensão vai ser perfeita, vai ser exata. Vai te dar certeza e convicção de que aquilo que você leu é verdade. E é a essa verdade que você tem que se apegar com firmeza e não se desviar dela em tempo algum. Então, isso é importante sim. E eu vou ler aqui um texto que revela essa verdade. Esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos deixar escrito assim, ó. E, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então, Paulo está falando aqui que ele escreveu uma epístola para a igreja de Colossos, que é esta que eu estou lendo aqui, a Epístola de Paulo aos Colossenses. Mas ele também escreveu uma outra epístola para a igreja para a igreja de Laodiceia. Então, ele falou o seguinte, que aquela epístola que os colossenses leram, eles deveriam fazer com que essa epístola fosse lida na igreja de Laodiceia. E a epístola que Paulo enviou para Laodiceia tinha que ser lida em Colossos também. Isso significa o quê? Que ambas as epístolas tinham algo bom para ambas as igrejas. Mesmo que fossem epístolas diferentes, digamos assim, mas tinham alguns pontos em comum. Esses pontos deveriam ser ligados. Quando os irmãos de Colosso leram a epístola que Paulo enviou para elas, e a epístola de Laodiceia foi lida na igreja em Colossos, eles ligaram os pontos, eles compreenderam e ficaram muito mais seguros do que estava escrito, mais esclarecidos. De forma que assim, nem a igreja de Colossos, nem a igreja de Laodiceia iria ser enganada por ninguém que porventura pudesse vir a dizer ao contrário. Porque assim eles já estariam preparados. Foi com esse intuito que Paulo pediu que uma epístola fosse lida em outra igreja e a epístola da outra igreja fosse lida na primeira igreja. Então, Paulo fez algo certo para que ambas as igrejas ligassem os pontos em comuns entre a epístola, para que assim ambas ficassem conscientizadas disso. Isso é importante. Então, hoje nós temos as escrituras também aqui. Temos as epístolas, temos o livro de Atos dos Apóstolos, enfim, temos o livro do Apocalipse e, é claro, os evangelhos, onde está tudo aquilo que o Senhor Jesus falou. Então, às vezes é preciso sim ligar os pontos para ver, porque nas escrituras existem textos em concordância. Então, quando você liga um ponto ao outro, você vai sendo esclarecido sobre esses textos em concordância, sobre o que esses textos em concordância dizem, para que o seu entendimento seja completo a respeito disso. Para que você entenda tudo, sem impedimento algum. Isso tem que acontecer com você e comigo também, hoje, sem dúvida alguma. Já que as escrituras estão nas suas mãos, como agora estão aqui nas minhas, podemos ler livremente, sem impedimento algum.
Você tem que ler por si mesmo e eu tenho que ler por mim mesmo, para ligar os pontos, para adquirir todo o conhecimento que as Escrituras nos transmitem, para a nossa própria edificação, para o nosso próprio entendimento, para que possamos ficar versados nesse conhecimento. E uma vez versados nesse conhecimento, ninguém vai nos enganar. Ninguém mesmo. Essa é a verdade. Então, foi com esse intuito de que ninguém pudesse enganar os discípulos que o Senhor Jesus falou isso também. Vamos ler aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao 47. Então, aqui é o próprio Senhor Jesus falando a respeito disso também. Ele diz aqui, ó: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, existiam muitas coisas a respeito do Senhor Jesus que estavam escritos no livro da lei de Moisés. E estavam escritos também nos profetas e nos salmos também. São livros diferentes, escritos em épocas diferentes. Mas em todos eles existia coisas escritas a respeito do Senhor Jesus. Então, fica bem claro que era preciso ligar os pontos para se saber tudo o que estava escrito sobre Jesus nos livros dos Salmos, na lei de Moisés e nos profetas. Aí eles continuam dizendo aqui, ó: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, o próprio Senhor Jesus abriu o entendimento deles, para que todos esses pontos referentes ao Senhor Jesus ficassem na mente, no entendimento daquelas pessoas, produzindo um bom resultado, para que eles pudessem estar aptos a falar claramente sobre isso, porque o entendimento deles foi aberto para compreenderem as Escrituras, ou seja, para compreenderem tudo aquilo que as Escrituras diziam a respeito do Senhor Jesus, porque eles dali para frente seriam os porta-vozes de Jesus, do Evangelho, da graça, da verdade e, é claro, das Escrituras. Então, eles tinham que ter no entendimento deles toda essa noção perfeita. O próprio Senhor Jesus fez isso acontecer quando abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras. Isso é importantíssimo na vida de todo aquele que crê, na vida de todo aquele que está em Cristo. Isso tem que acontecer sem dúvida alguma. Aí ele diz aqui, ó: e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Então, ele fez isso acontecer. Todos os discípulos, Pedro, João, Tiago e todos os outros apóstolos ali, tiveram entendimento aberto para que eles pudessem compreender as Escrituras. Porque isso, o Senhor Jesus sabia que esse entendimento seria fundamental na vida deles depois disso. Depois que o Senhor Jesus iria subir ao céu, eles é que iriam ficar encarregados da pregação do Evangelho. E, é claro, do ensino segundo as Escrituras, principalmente a respeito do Senhor Jesus, para que eles pudessem falar isso com clareza, com convicção, com verdade, para que os ouvintes deles pudessem entender a verdade
como eles estavam ensinando, porque o entendimento deles foi aberto para que eles pudessem compreender as Escrituras. Hoje isso tem que acontecer também. Ninguém pode viver a vida em Cristo sem ter o entendimento aberto para compreender as Escrituras. Então, as Escrituras já estão aqui, ó. É só você ler que, com certeza, o Senhor Jesus vai operar também para que o seu entendimento possa ser aberto para você compreender as Escrituras hoje. Isso é importante demais, com certeza. E agora eu vou ler aqui 3 textos que mostram isso. Porque, como eu falei, nas escrituras existem textos em concordância. Existem textos em concordância sobre a lei mosaica, sobre o sábado, sobre o dízimo, sobre os templos construídos por mãos humanas, sobre Jesus, sobre tudo aquilo que ele fez e ensinou. Então, eu vou ler aqui 3 textos que falam sobre essa questão. Esses 3 textos que eu vou ler falam sobre a justificação pela fé em Cristo. Então, vou ler aqui. O primeiro texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39, onde está escrito assim, ó. E, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então, isso está falando claramente sobre a justificação. E a justificação aqui nesse caso é por meio, ou melhor, é por meio de Jesus. Porque ele diz aqui, ó, e por meio dele aqui é Jesus. Todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então, é em Cristo Jesus que somos justificados. Não somos justificados por nós mesmos ou por qualquer outra coisa. Mas é em Jesus. A nossa justificação começa por meio de Jesus. Essa é a verdade. Agora vamos ligar esse texto aqui com outro texto. Da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 4. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 4. Vamos ver aqui. Esse texto que eu vou ler aqui agora, esse versículo, ele está ligado ao texto anterior, porque falam sobre o mesmo assunto. Então diz aqui, ó, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 4. Está escrito assim, ó. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê, a justiça acontece, a justificação acontece. Por causa disso. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. Cristo é o fim da lei. Com qual objetivo? Para a justiça de todo aquele que crê. Então, no texto anterior, vemos lá que está escrito lá por meio dele. Aqui está dizendo claramente que é por Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Para que todo aquele que crê seja justificado por Cristo. Então, esse texto aqui concorda em gênero, número e grau com o texto que eu li no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. É assim que se liga aos pontos. Agora a sua compreensão já começou a entender isso. E agora eu vou ler o último texto aqui, que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, do versículo 16 ao 20.
Então, agora você já pode ligar os pontos do texto de Atos dos Apóstolos, passando pelo texto de Romanos e chegando aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas para entender mais um pouco ainda sobre essa questão. Então, o texto diz assim, ó, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, do versículo 16 ao 21. Então, está escrito assim, ó, é o mesmo assunto. Está escrito assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela lei, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, estes três textos que eu li aqui, se você ligar os pontos, você vai ver que eles estão falando da mesma coisa. Justificação pela fé em Cristo Jesus, que não é por obras da lei, mas sim pelo próprio Senhor Jesus em si. Ele fez isso. Essa é a verdade. Então, esses três textos concordam sim um com o outro. Para o seu esclarecimento, para o meu esclarecimento. Para que o nosso entendimento agora seja perfeito sobre essa questão. Para que não haja mais dúvida a respeito disso em tempo algum. Nós podemos ligar os pontos em concordância. Para que a compreensão deles possa produzir em nós pessoas que saibam sobre essas questões. E não fiquem por aí agitados de um lado para o outro, levados por ventos de doutrinas, ou por textos isolados, ou por pessoas que deturpam as Escrituras, pessoas que erram por não conhecer o que está escrito. Quando você liga os pontos, você começa a conhecer o que está escrito a respeito de tudo. Os textos em concordância estão nas Escrituras, pessoal. É simples assim, é fácil. É só você pegar as Escrituras e ler. Que a sua compreensão vai ser perfeita a respeito disso. E assim você estará apto para prosseguir a vida em Cristo com convicção. Então, eu espero que as pessoas hoje entendam essa mensagem, porque ela é séria e importante sim. Se o Senhor Jesus abriu o entendimento dos discípulos para eles compreenderem as Escrituras, hoje isso tem acontecido também, sem dúvida alguma. Então, comece a ler as Escrituras, comece a ligar os pontos. Aí você vai ver que pouco a pouco você vai se instruindo nessa verdade, para que assim você não se desvie dessa verdade em tempo algum, e sim se apegue a elas com firmeza, se apegue a essa verdade com firmeza. Dessa forma você nunca vai se desviar do reto ensino, digamos assim, da sã doutrina, que é importantíssima para a vida cristã. Então, para a vida em Cristo, é necessário que isso aconteça com você e comigo. Então, nós devemos agir assim.
e que eu espero que essa mensagem possa edificar a vida de muitas pessoas. É isso que eu espero, em nome do Senhor Jesus. Amém.